Olá, pessoal, já estamos ao vivo, boa tarde, 4 horas aqui no Brasil. Daqui a pouco eu apresento os nossos convidados especiais de hoje, a Luciane de Bolonha, na Itália, e o Youssef, lá do norte de Israel. Vamos agora, então, compartilhar aqui a nossa live e daqui a pouco eu volto com eles. Prontinho, agora sim é para valer, hein? Bom, gente, primeiramente, boa tarde aí para todo mundo que já está conosco. Boa tarde, a Luciane Cavarzan. Querida, boa tarde. Seja bem-vinda à minha casa. Youssef, boa tarde ou boa noite para vocês, né? Boa tarde para mim e boa noite para vocês. Youssef, obrigado também. Seja bem-vindo à minha casa e obrigado aí aos dois por aceitarem o meu convite de imediato. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Sim, sim. Eu não ouvi o que você falou, a última parte. Não, eu só perguntei se está tudo bem aí. Muito calor, muito frio, como é que está? Bom, enquanto isso... Está com um pouco de corte, não sei por quê. Deixa sem o... Youssef, você me ouve? Vou tentar sem os fones, sim. Vamos ver se eu consigo. Bom, enquanto a Luciane acerta lá, então, eu quero fazer uma introdução aqui a essa live. Esta é a 37ª edição do Manifesta, o terceiro episódio da série Amigos do Exterior. Nós fizemos anteriormente, né, uma live com o Alan, da Austrália, e o Rafael, da Flórida, Estados Unidos. Depois, o segundo episódio foi com a Bia, do Canadá, e o Fábio, de Portugal. E agora, então, a Luciane Cavarzan, de Bolonha, da Itália, e o Youssef Coelho, do norte de Israel, mais exatamente de Rabat Hagolan. Eu quero, então, apresentar o Youssef rapidamente, daí eu já passo a bola para ele. O Youssef, ele é natural de Ourinhos, aqui no interior de São Paulo. Ele morou um tempo aqui em Amparo e vive em Israel desde 2008. Atualmente, ele tem uma empresa que começou com uma startup na área de propaganda e edição de vídeos. E hoje, aí, caminhando para uma diversificação no mercado de software as a service. Depois ele vai explicar um pouquinho sobre o trabalho dele em Israel. E a empresa dele é focada em profissionais liberais e pequenas empresas. Youssef, vamos lá. Começando com você, então. Você mudou para Israel em 2008. Conta para a gente o que motivou aí, né, essa mudança, eu diria que não radical, mas para uma cultura completamente diferente do Brasil. Como é que foi aí a sua... O que motivou você a essa decisão, Youssef? Quando eu comecei a estudar na Universidade Federal de São Carlos, eu encontrei um rabino, professor de Química Inorgânica, e eu comecei um processo de tshuvá, de volta ao judaísmo, que é um processo que judeus que não cumprem a religião, que não seguem a religião, ou judeus que estão perdidos, ou algo do gênero, fazem. E com o tempo eu fiquei mais conectado às raízes e tudo mais, e vim para Israel no final de 2007, como turista. A intenção era ficar 3 meses e voltar para o Brasil, mas logo na segunda semana eu já percebi que eu me encaixava muito bem aqui, e
e acabei ficando. Eu liguei para os meus pais e falei, olha, eu não acho que eu volto, e a opção que eu vejo agora é vender o que eu tenho no Brasil. Eu tinha um apartamento em São Carlos, estado de São Paulo, e eu falei para os meus pais, olha, pode vender a minha mobília e o que eu tenho, e porque eu vou ficar aqui. Então, eu acho que isso por si só dá uma resposta bem clara sobre a integração cultural. Basicamente, eu me encaixei melhor aqui até do que no Brasil. Hoje eu tenho saudade do Brasil e tudo mais, mas eu acho que foi um encaixe melhor. Tipo, não sei como explicar, mas eu me senti bem em casa e bem recebido, e bem acolhido na maior parte do tempo. E as suas origens, a sua família é de origem judaica? Os seus antepassados, José, ou não? Dos dois lados, é o que se chama em hebraico anusim, são conversos, marranos e tudo mais. É algo bem comum no Brasil, não é algo muito específico. Sobre o judaísmo vai passar pelo lado materno, mas ambos os lados têm raízes em Portugal e anusim. São raízes bem claras e bem definidas e guardadas na família, e foi mais ou menos assim que eu fui recebido na comunidade judaica. Especialmente em São Carlos, o recebimento foi exatamente o recebimento que era comum na época dos conversos que saíram de Portugal na época da Inquisição e foram para a Holanda, ou para a Inglaterra, ou para os Estados Unidos. Foi apenas um processo bem simples de bem-vindo, mas quando eu cheguei em Israel, e aí eu fiquei. Entendi, Youssef. Agora eu quero passar para a Luciane, vamos ver se o áudio dela está ok. Eu vou fazer, então, como eu fiz com o Youssef, né, uma breve apresentação. A Luciane Cavarzano é natural de Amparo e mora na Itália desde 2015. Ela fundou a DNA Italiano, que é uma consultoria em serviços de reconhecimento de cidadania italiana. Hoje, ela espera, como todos nós, esperamos a pandemia aí terminar para oferecer, né, no caso dela aí, para ela oferecer, então, assessoria aos ítalos descendentes que desejam o reconhecimento em território italiano, facilitando assim os processos e evitando as burocracias dos consulados brasileiros. Depois ela vai explicar melhor para a gente sobre o trabalho dela, mas eu vou fazer a mesma pergunta, então, que eu fiz para o Youssef. O que motivou, Luciane, a sua mudança para a Itália? Está me ouvindo? Sim, sim. Está cortando um pouco, porque essa hora a internet aqui ela é meio tumultuada, né? Domingo à noite. Então, eu acho que é por isso que eu estou tendo um pouco de delay no áudio. E às vezes ele corta um pouquinho, mas vamos lá. Bem, o que me motivou a vir para a Itália foi o amor que me motivou. E quando eu falo isso, todo mundo me pergunta: mas você encontrou um italiano que te fez ir para a Itália? Não, eu encontrei um italiano, mas depois, né? Eu vim por amor ao país, né? A esse país que eu amo, que eu nasci no Brasil, mas o meu coração, a minha raiz, ela é toda italiana. Então, isso foi acontecendo aos poucos, não foi uma coisa que desde muito pequena eu falava, eu tinha em mente. Foi um desejo que depois dos meus 30 anos que ele brotou dentro de mim e eu comecei a me interessar pela Itália. Eu me interessava e procurava coisas para ler, para saber,
E um belo dia eu fui querer estudar italiano, caí numa classe de italiano no Brasil, isso no Brasil ainda, e dali para frente, eu não parei mais. Dali para frente eu vim, quem me conhece um pouco, eu vi aí que tem vários amigos aí que estão me assistindo, estão vendo essa live, sabe, eu vim para a Itália, todo ano eu pegava férias, né, e vinha para cá de férias, e ficava aqui meus 20 dias, meus 15 dias, quantos dias eu tinha de férias, eu ficava aqui. E eu fiz isso por 3 anos consecutivos. No último ano eu trouxe minha mãe e o meu irmão, que eu falei assim, olha, é aqui que eu vou morar, viu? E o ano seguinte, que foi 2015, aqui estava eu. Vim primeiramente para reconhecer a minha cidadania italiana, para poder ficar legal, né, no país. E fiz o meu processo e fiquei. Essa foi a minha motivação de vir para cá. Legal, Lu. Muito interessante, hein? Cada um aí com as suas histórias, compartilhando com a gente aqui. E depois nós vamos dar aí, vou pedir para vocês darem as dicas, né, e orientações para quem gostaria de ter uma experiência dessa, né, que é viver aí fora do Brasil. E o Youssef, vamos falar um pouquinho do seu trabalho hoje aí em Israel, né? Como eu disse, começou como uma startup. Explica para a gente o que você faz exatamente aí, até porque quando você me mandou o resumo, né, da sua apresentação, eu fiquei curioso para entender melhor o que a sua empresa desenvolve. Vamos lá. O que você faz exatamente? No Brasil, eu estudei engenharia de materiais, mas logo durante o curso eu comecei a fazer projetos de programação para o laboratório no qual eu trabalhava e para outros departamentos e tudo mais. Mas quando eu cheguei em Israel, eu vi que o mercado aqui era muito mais focado no software e web, e tinha um mercado pequeno para engenharia de materiais. Tanto esse foi o motivo de eu não voltar ao Brasil. E isso me deu desde 2010, eu aprendi, eu aperfeiçoei o meu conhecimento em programação e desenvolvimento de software de uma maneira mais profissional. Eu não estudei ciência da computação, mas o mercado em Israel permite que qualquer um praticamente que saiba trabalhar nessa área, trabalhe. A minha empresa, eu fundei com o foco... ela começou era um produto, o produto principal era em hebraico se diz tagmulim. Basicamente você recebe um pagamento, um pagamento para ver propagandas. Também tinha um sistema de você entrar num shopping e fazer um percurso por lojas. Então tem 10 lojas no shopping, se você entrar você ganha mais pontos. Se você faz um scan, você escaneia o código de um vestido na loja X, você verifica um sapato na loja Y, e para cada uma dessas ações você recebe uma pontuação, e no final desses processos, essa pontuação você pode converter em um desconto em uma das lojas, ou mesmo em dinheiro. Esse era o produto principal. E as propagandas que recebiam no aplicativo eram baseadas na sua localização, na sua informação social, do que você compra, onde você compra, qual mercado você vai. Toda essa informação era coletada, processada, para transformar em uma propaganda customizada para cada usuário. E dessa forma, as empresas que faziam colocavam as propagandas, elas tinham... Eu conheço a terminologia toda em inglês e em hebraico, em português faltam muitas palavras, essa é a parte mais engraçada. Mas basicamente era location-based advertising e tudo isso. E com o tempo, enfim, é uma questão mais financeira. Eu vi que o lucro era muito maior se eu simplesmente trabalhasse com a questão de edição de vídeos e legenda online.
Nessa época, eu ainda estava casado e eu e minha esposa gerenciávamos a empresa e o lucro era bom. Tanto é que a gente mudou de vida bastante. E hoje, depois de passar até por agricultura avançada, irrigação vertical e tudo mais, eu estou mudando a empresa para uma parte de software as a service, que basicamente a maneira mais fácil de traduzir isso o software comum seria um Outlook, você faz o download para o seu computador, instala, e o software as a service é o que o Gmail significa, que é uma coisa no browser que você usa sem ter que fazer um download ou instalar um aplicativo. No momento, o foco principal é de ferramentas de administração de empresas, seria CRM, Customer Relationship Management, e Point of Sale. O produto não é desenvolvido exatamente pela empresa, mas é basicamente comercialização e customização da ferramenta. No caso, essas ferramentas, elas necessitam de muita customização para cada empresa e para cada consumidor, e essa customização leva tempo e requer um conhecimento que eu adquiri ao longo desses 10 anos. É uma coisa que eu sei fazer muito bem, e o mercado em Israel é basicamente dominado por uma ferramenta que é relativamente cara, e a maioria dos pequenas empresas e profissionais liberais não tem algo do gênero. Eles usam ou Excel ou Google Spreadsheets, e com essas ferramentas eles podem automatizar toda a questão de sales, de vendas, de contato dos clientes, fazer propaganda, mailing lists, todas essas coisas de uma maneira mais organizada. Então, a questão o foco da empresa atualmente é pegar esses profissionais liberais, pequenas empresas que não têm alguma ferramenta dedicada para gerenciamento completo da empresa deles, e ajudá-los a fazer essa mudança de uma coisa manual para algo automatizado e mais focado em crescimento, para ajudar esses profissionais liberais e pequenas empresas a crescerem de uma maneira mais automatizada, reduzindo custos de recursos humanos e tudo mais. Esse é o foco, mais ou menos, atual. Entendi. Antes de eu voltar com a Luciane, eu percebo que você, às vezes, mistura expressões em inglês e português, né? Qual que é a língua oficial aí em Israel? Qual é hoje? É o hebraico? Essa é uma pergunta interessante. Oficialmente é o hebraico e a língua secundária é o árabe, mas se você vai num escritório do governo, você vai encontrar formulários em tantas línguas que todo mundo se encontra. Tem espanhol, tem português, tem russo, tem etíope, tem 2 línguas que são da Etiópia, que tem bastante judeus que migraram da Etiópia, e tudo mais. Então, tem devido à característica, literalmente, quase 100% da população em Israel imigrou, aí a questão fica receber todos de braços abertos, e a maneira mais fácil de fazer isso é de ter todas as línguas disponíveis. Quando você vai preencher um formulário, eles perguntam qual língua, e tem um formulário aproximado, né? Não tem todos os dialetos russos do leste europeu, mas tem o russo, pelo menos. E aí dá para dar uma... O que eu percebi até, Luciane, quando nessas nossas conversas prévias, né, que nós tivemos, a cultura israelense, a história, ela é muito interessante. Geralmente, quando a gente faz uma pergunta sobre Israel, as respostas são, assim, sempre num contexto histórico, sabe? Não tem respostas, assim, simplificadas. É muito interessante isso. É muito interessante, porque a Itália, ela está mais próxima do brasileiro, culturalmente falando, né? E Israel parece que está mais distante, não geograficamente, mas culturalmente, né? E eu quero, então, aproveitar e perguntar para a Lu sobre o trabalho dela, e daí eu já vou emendar uma segunda pergunta para a Lu, e depois eu volto com o Youssef. Fala sobre o DNA italiano, Lu.
O DNA italiano, como que ele surgiu, né? Eu cheguei na Itália com toda essa minha vontade de viver aqui, de morar aqui. Deixei tudo no Brasil, pedi demissão do meu trabalho. Eu tinha um bom trabalho no Brasil, estava bem, né? Profissionalmente estava bem, financeiramente estava bem, mas tinha esse sonho, essa até inquietude de vir para cá. E chegando aqui, eu sabia que a realidade daqui era muito diferente naquela época, né, em 2015, do Brasil. Emprego não era uma coisa tão simples, tão fácil. E eu falei, bom, eu vou para a Itália, eu tenho condições de ficar lá pelo menos um ano, eu me dei de tempo, né, de ficar aqui, se eu não achasse nada para fazer, para trabalhar, para nada, eu falei, não, pelo menos um ano eu quero viver lá e sentir aquela realidade. E foi o que eu fiz. Aí, depois desse um ano, eu falei assim, não que eu fiquei, né, um ano sem me mexer, eu comecei a dar uma olhada no mercado, procurar trabalho e tudo mais, mas aí o que juntou, né? Juntou um momento da minha vida pessoal, porque eu cheguei na Itália, e pode não parecer verdade, mas eu conheci o meu marido, que seria meu futuro marido, muito rápido, né? Não estava nos meus planos, mas seu. E eu conhecendo meu marido, eu já não era, né? Eu conheci meu marido, não era marido então, mas eu já não era uma menininha, nem ele. E a gente pensou em se juntar para construir uma vida, né? Como eu não era nenhuma menininha, ele queria muito ter um filho, então eu procurava trabalho, mas também não procurava assim com aquela vontade, porque eu falei, nossa, e se eu for ser mãe, né? Quero me dedicar um pouco pelo meu filho e tal. Aí foi a ideia que surgiu a DNA Italiano. Por quê? Porque com a minha vinda para cá, muita gente me perguntava sobre cidadania italiana, como que eu tinha feito o meu processo, como que era. Muita gente falava, viu, você tá aí mesmo, você não pega um documento de um antenato meu daí, não manda aqui para o Brasil? Então a coisa, ela veio meio assim. E eu achei na DNA Italiana uma oportunidade para conciliar as duas coisas, para eu poder voltar a trabalhar, poder fazer alguma coisa e poder, de repente, ser mãe, né? E que foi o que aconteceu, na verdade, né? Em 2018, o Lorenzo nasceu. Então, isso me possibilitava, eu tinha o meu trabalho, o horário que fazia eu, que me permitia ser mãe, né? Então, foi uma coisa assim, o destino me proporcionou acabou me proporcionando esse trabalho, né? Hoje eu pretendo alargar ele, né? Porque ele começou só com envio de documentos para o Brasil, de documentos italianos, de antenatos italianos para as pessoas aí no Brasil. E aí veio a segunda demanda, né? As pessoas perguntam, viu, mas você não oferece assessoria em território italiano? Porque eu queria ir, porque aqui no Brasil tem muita fila no consulado, tem que esperar muito e tal. Então, em 2020, 2019, eu já estava com essa ideia de oferecer esse trabalho, só que por conta da pandemia, eu não pude nem iniciar, né? Eu tenho, inclusive, um cliente, daí de Amparo, não sei se ele está nos vendo. Eu tenho um que eu vi que entrou ali, que está me vendo, que eu expedi documento, mas tem um outro que ele está pronto para vir, e eu estou pronta para recebê-lo aqui. Só que com a pandemia, a gente parou tudo, né? Ele viria em janeiro agora a gente vai esperar mais um pouquinho para ver o que vai acontecer, né? Mas é isso, resumidamente é isso. Entendi. Ô, Lu, qual que é a principal diferença aí que você sentiu no período de adaptação em relação ao Brasil? O que você sentiu, além do clima que você tinha comentado comigo, né, em uma das nossas conversas aí prévias? Qual é a principal diferença cultural, sei lá? Olha, não, eu vou dizer que na cultura eu mergulhei de cabeça, porque era a cultura daquela que sabe, quando parece que você volta para sua raiz, você volta para tua casa, uma coisa muito estranha. Então, com relação à cultura, eu não tenho nenhum problema, graças a Deus, eu me sinto em casa na Itália, sempre me senti assim, não tenho problema com isso. Eu acho que a única mesmo coisa foi a questão do clima, porque, né, outro dia a gente até conversou um pouquinho,
O problema não é o frio, né? O frio não tem problema. Você se agasalha, você esquenta a casa com o serviço de aquecimento que tem, os lugares estão bem aquecidos e tudo mais. O problema é o tempo que o frio dura, né? E principalmente no meu primeiro, segundo ano aqui, e é o contrário, né? Quando aqui tá frio, no Brasil tá calor e vice-versa. Então você, infelizmente, você tendo, né? Infelizmente ou felizmente, olha aí, ó. Infelizmente ou felizmente, você tendo as redes sociais. Eu passei meu primeiro aqui, que foi em novembro de 2015, um frio danado. Eu estava acostumada a passar meu aniversário no Brasil com calor. E aí você vê, né, todo mundo indo para a praia, curtindo piscina, verão, e você enclausurado no frio, no inverno. Então, eu sofri muito com isso. Eu ainda sofro muito com isso. Eu não vou falar, ó, isso aí tá aqui do lado da minha casa, essa foto. É bonito de ver, a neve é linda, maravilhosa, é uma coisa da natureza, mas não é para mim, entendeu? Nessas horas, os meus 40 anos no Brasil que eu passei aí me faz muita falta. O sol, né, me faz falta. Eu não sabia, eu não dava tanto valor para o sol, eu sou branquinha, né, nunca fui aquela de ficar muito no sol, mas hoje eu dou muito mais valor para o sol, porque é difícil aqui, né? Você tem muitos dias não nublados, mas você tem muita neblina, né? Quando chega no inverno, no outono, principalmente. E isso é muito triste. Isso dá uma entristecida, assim, sem você querer. Você é contagiada com aquela tristeza do outono, do inverno. Pelo menos eu sinto assim, né? Pode ser que tenha pessoas diferentes. Com o resto, eu não tenho nenhuma dificuldade aqui, mas é com o clima, e olha que já tem 5 anos, eu ainda sofro. Youssef, o que você destaca como principal, assim, as principais diferenças em relação ao Brasil? E também eu já aproveito e fala desse período de adaptação aí, se durou muito. Bom, pelo que você falou, também no seu caso já havia uma conexão, né, parece que com Israel, né? Você chegou aí já meio que se apaixonou e ficou, né? Conta pra gente as diferenças. Basicamente, eu acho que tem uma diferença, mesmo que no Brasil exista essa essa cultura mista de todos os imigrantes, tem a cultura italiana, japonesa, e todas essas culturas grandes que se aglomeram no Brasil, especialmente em São Paulo, você pode ver que existem, elas são bem misturadas, estão bem distribuídas, você tem toda essa mistura cultural. Em Israel, devido ao tamanho, ao tamanho pequeno, um país pequeno, essa aglomeração é bem real devido à diversificação dos imigrantes. Então, essa diferença que eu sentia, a maior parte é que eu andava na rua e eu escutava todos os idiomas. Tinha japonês, tinha chinês, tinha russo, tinha árabe, judeus falando hebraico, tinha pessoal da Argentina, tinha brasileiros. Isso tudo em um dia que você sai em Jerusalém, você acaba vendo todas essas línguas, escutando todas essas línguas, grupos de turistas, e isso é uma constante o ano todo. Exceto devido ao nosso atual estado devido à pandemia. Então, essa foi um choque cultural maior que eu tive, foi que Israel é um país que pode-se dizer que você encontra todo mundo aqui. Tem sempre alguém de algum lugar, e é um excelente, nesse sentido, é um excelente polo para fazer contatos e fazer amizades e tudo mais. Nas primeiras semanas que eu estive aqui, eu estive em um hostel, um hotel pequeno e barato, e eu acabei encontrando pessoas da Austrália, Estados Unidos, Europa. Fiz amigos que até hoje eu mantenho contato do mundo todo. Alguns desses amigos eu mantive, um deles veio para o meu casamento, da Austrália. Então, esse choque cultural de não tinha uma língua, tinha o inglês, obviamente, mas não tinha a língua é uma mistura de todas as línguas do mundo, é uma coisa meio que quase, muito bonito.
E outra coisa que foi muito interessante aqui em Israel, é muito comum você estar andando na rua e tem uma tonelada enorme de soldados se movimentando naturalmente, indo da casa para o serviço militar e tudo mais. Então, é muito comum você andar na rua e tem, tipo, 5, 6 soldados com fuzil na mão. Não que eles estão fazendo patrulha ou alguma coisa, não, eles estão simplesmente indo de casa para onde eles servem no exército. E é um choque cultural grande. No Brasil, se você está numa favela e tudo mais, você vê alguém carregando um fuzil, você fica com medo, né? Aqui não, é uma coisa comum que todo mundo anda armado e é muito seguro ao mesmo tempo. Não tem uma... É uma coisa natural no Oriente Médio, eu acredito. Esse foi um choque cultural de uma direção distinta, que a quantidade... É um país bem militarista. E, ao mesmo tempo, não. É um país onde esse mesmo soldado, ele é seu vizinho. Não é uma coisa... A mescla militar com a população civil é muito intensa. Eu diria que eu acho que até 70% da população serve no exército. Então, todo mundo conhece esse processo militar, civil, 2, 3 anos no exército, e, ao mesmo tempo, não tem a cultura de arma e essa cultura de guerra. É uma cultura, ao contrário, é bem aversa ao conflito. Quando você fala com qualquer soldado, qualquer pessoa que está com eles, não gostam do que eles estão fazendo, é uma obrigação. Então, esse choque cultural foi muito... todas as línguas, todas as culturas, todos os meios de vida misturados, isso nas 2 primeiras semanas. Então, enfim. Entendi. Eu coloquei uma foto, um panorama aí do lugar onde você mora, e coloquei aí embaixo o seu nome em hebraico, é isso que está ali? Na frente do seu nome, é em hebraico. É isso, Youssef? Sim. Esse é o meu nome em hebraico, Youssef Coelho. Tá, e o nome do lugar é Ramat Hagolan, né? É isso daí. Sim, é o sul das colinas de Golã, pode-se dizer. Ao sul? Ao sul das colinas de Golã, é isso? E essa paisagem aí é a região onde você mora, seria isso, né? Muito legal, hein? Muito interessante. Lu, quais foram as principais barreiras e desafios? Quais são, né, na verdade, as principais barreiras e desafios hoje para ir para a Itália? E quais foram no seu caso? Olha, para mim não foi uma barreira, porque eu vim para cá com um nível de italiano bom, diferente aí do nosso colega Youssef. Aqui na Itália, se você não fala italiano, é um pouco difícil, entendeu? Para tudo. Lógico, né? Se falar assim, mas e o inglês? O inglês, ele é igual ao que é mais ou menos no Brasil, entendeu? Por exemplo, se você está em São Paulo, se você está no Rio, você fala inglês, uma pessoa de fora, né? Falando inglês, ela consegue se virar. Aqui na Itália, você falando inglês, você vai conseguir se virar nos grandes centros. Se você não falar italiano, você não consegue se virar nas pequenas cidades. E a Itália tem uma característica que as cidades são muito pequenas, né? Ela é muito cheia de cidadezinhas que estão em torno das grandes cidades. Então, se você não tem o italiano, se transforma numa barreira para você, né? Se comunicar, trabalhar, estudar, seja lá o que for. Então, eu já vim do Brasil, né? Como eu tinha esse sonho de viver aqui, me organizei, me planejei para isso. Eu já vim com nível de italiano, né? Já conseguia me virar bem, já conseguia falar, compreender, já compreendia quase tudo.
isso me abriu muitas portas, me facilitou desde o meu processo de cidadania, de quando eu cheguei aqui, para tudo, né? É um grande facilitador. Eu diria que isso seria uma barreira. Outro tipo de barreira, não vejo, sabe? Preconceito, se falar assim, a Itália é preconceituosa com os brasileiros? Não vejo. Eu nunca senti na pele preconceito, entendeu? Por ser brasileira, não tem isso. Existe sim um pouco de preconceito hoje, de uma forma um pouco geral, com essa imigração um pouco clandestina que chega aqui, né? Com esses muitos barcos que chegam, que desembarcam aqui. Isso eu vejo, sim, um pouco de discriminação por parte dos italianos, né? Lógico que não dá para generalizar, mas eu vejo um pouco disso. Mas, de forma geral, com o Brasil, o brasileiro é bem-vindo aqui, é tranquilo, é bem tranquilo. E é uma cidade cenográfica, praticamente, entendeu? Eu coloquei a foto aqui, é uma cidade, assim, com traços medievais, né? Me corrija se eu estiver enganado. Sim, é isso mesmo. Parece praticamente uma cenografia aí de cinema, né? É uma pintura. Essa é Bolonha, né? É a minha província, né? A província onde eu estou. Aí é uma foto bem do centro da cidade. Eu estou a 30 quilômetros do centro de Bolonha, né? Porque eu moro numa cidadezinha que pertence à província de Bolonha. E Bolonha é assim, ela é toda meio dessa cor aí, né? Meio vermelha, porque tem uma questão da história, né? Ela foi construída com tijolos, né? Uma cidade assim que tem muitos tijolos à vista, por isso que ela é meio vermelha assim. E, enfim, é aqui que eu vim parar. Muito legal. Youssef, eu estou vendo os comentários aqui, eu gosto muito de valorizar a participação do público, e nesse momento quero dar destaque aqui a alguns comentários. A Rosana Whitman está parabenizando você pela coragem, né, por tentar aí essa mudança em uma cultura tão diferente, e aí ela diz que com certeza você está mais seguro aí do que no Brasil. Acho que ela falou isso em relação ao seu comentário, né, de ver soldados, né, que é um país bastante militarizado. E aí eu tenho também aqui outros recados. A nossa amiga em comum, né, Andréa Santos. Andréa, beijão para você, querido, saudade. Está mandando aqui um beijo também para Lu. O que mais nós temos aqui? Bom, tem tanta gente aqui manifestando carinho, gente. Eu quero perguntar para o Youssef, hoje, Youssef, se o brasileiro resolve mudar para Israel. Nós sabemos que para a Itália existe esse... Até eu queria que a Luciane depois me explicasse melhor o que é a cidadania italiana, se é um acordo entre governos e tal, porque eu acho que para ir para Israel é mais complicado, não é? Então eu pergunto, quais são as barreiras e os desafios hoje para o brasileiro que quer viver em Israel? Se o brasileiro é judeu ou neto, ou até neto de um judeu, ele pode fazer um processo que chama Aliyah, que é elevação, e virar cidadão israelense. Existe um pacote financeiro de ajuda que até o neto de judeu pode receber. Ele ganha até a passagem de avião grátis, estadia e tudo mais, e vira cidadão oficialmente. Se a pessoa não é judeu e não tem intenção de fazer alguma conversão, algo do gênero, eu não sei exatamente como funciona. Eu acho que com visto de trabalho ou casando com um israelense, não é tão difícil conseguir um visto de trabalho, mas eu não conheço essa rota, né?
Quando eu fiz o procedimento para receber cidadania israelense, foi algo relativamente rápido. Eu só tive que, enfim, uma vez que você prova que você é judeu, não tem, é algo bem rápido, não demora muito. Então, eu não sei realmente dizer, mas eu acredito que seja mais ou menos algo no caminho que é para os Estados Unidos, mas de maneira mais fácil. Seria algo equivalente ao Canadá, em termos de imigração. Eu acho que é uma equivalência boa em quão difícil ou como funciona. É isso que eu sei. Você casou, né, com uma israelita, né? O termo é israelita, né? Quem nasce em Israel é israelense. Israelense. Okay. Eu casei depois que foi mais ou menos 8 meses depois que eu virei oficialmente cidadão israelense. A gente se casou e eu conheci ela 4 meses, acho, depois que eu virei cidadão israelense. E tem 2 filhas lindas, por sinal, né? Sim, Reut e Tamar. Elas ambas nasceram em Jerusalém. A gente ainda morava naquela área, na área central do país. Quais os nomes delas? Reut e Tamar. Reut o significado é companheirismo e Tamar é uma fruta, tâmara. Tá. Eu vi que a região aí tem muita riqueza natural, né? Até eu peguei essa foto aí dessa cachoeira que é em Rabat Golã, né? Que realmente as paisagens aí são belíssimas, né? Sim, sim. É uma área que é muito bonita do país. Fala um pouquinho da sua rotina hoje, Youssef, principalmente aí diante da pandemia. A gente está quase no final desse processo da pandemia. Mais da metade do país já foi vacinado, e então hoje, exceto usar máscara, que eu não tenho nenhuma aqui, mas todo mundo tem que usar máscara na rua, tem multa de 500 shekels, que é mais ou menos R$1.000, se você não estiver usando máscara. Mas a minha rotina basicamente bem calma, né? Eu tento trabalhar e organizar as coisas da minha empresa e da vida pessoal. Algumas vezes por semana eu saio com as minhas filhas. Aqui na região, como vocês veem, é uma parte bem natural e com natureza bastante farta. E basicamente, quando eu quero fazer algum tipo de entretenimento e tudo mais, eu saio dar uma volta de bicicleta ou tem vários trekkings para fazer a pé. Uma cachoeira similar a essa fica 10 minutos da minha casa. Eu fui algumas vezes durante o próprio inverno, quando estava quase 0 graus, eu tive essa coragem de entrar na água e foi uma experiência bem interessante. Mas basicamente essa vida, assim, nos últimos meses tem sido uma vida mais próxima da natureza e mais relaxante. Tá tudo verde, tudo bem, com muitas flores. Ao fundo da paisagem aqui de onde eu moro, dá para ver o Monte Hermon, que tem neve, então fica essa imagem de um monte com neve, com tudo verde e bonito. Às vezes à noite tem então basicamente o meu dia a dia tem sido apreciar essa natureza do norte de Israel e focar no meu trabalho da empresa e reorganização. Que legal, muito interessante, Youssef. Lu, como é que está a sua rotina hoje aí e agora diante da pandemia? Ai, a pandemia modificou toda a nossa rotina. Até o dia 2, o meu filho ainda podia ir para a escola, né? Estava tudo funcionando. A escolinha dele, porque ele tem 2 anos e meio, foi a única, assim, que não parou desde o início do ano escolar, né? Que aqui é em setembro. Então, de setembro até início agora de março, não tinha parado.
agora veio esse fechamento, né, da escola, que a região de Polônia, neste momento, está passando por um momento bastante crítico, sabe, da pandemia. Tem um aumento de casos muito grande, infelizmente. Então, a gente tinha entrado numa zona vermelha, não toda a região, porque a Itália, como que ela funcionou, né? Ela ficava vermelha, amarela ou laranja de região a região, o que equivale aí no Brasil a estado, né? E a região onde eu tô, ela não ficou inteira vermelha, mas ficou Bolonha e algumas outras cidades, porque aqui estava muito alto o número de contágio, mas a partir de amanhã entra a região inteira em zona vermelha de novo e outras regiões. Então, a gente está num momento triste, de novo, né? Porque essa oscilação entre abre, fecha, zona amarela, zona laranja, zona vermelha, a coisa, ela aumenta e diminui, depois aumenta e depois diminui, né? Abre, fecha. Então, a minha rotina, como é que tá? Tá muito dentro de casa, não saio quase para nada. Eu só estava saindo para buscar meu filho na escola. Nesse abre e fecha, né, de troca de zona, amarela, laranja e vermelha, às vezes eu ia até Bolonha fazer alguma coisa, assim, muito necessária, e a gente tem a vantagem de morar 30 quilômetros longe, né, do centro da cidade, o que possibilita de eu poder passear um pouco com meu filho aqui no entorno, né, que eu estou numa região de montanha, a gente está a 600 metros, de altitude, então, e é uma região um pouco isolada, né, como eu te falei, a Itália tem muitas cidades pequenininhas, tem muitos distritos, né, equivalente a distritos aí no Brasil, então eu moro num distrito da minha cidade que já é pequena, da província de Bolonha, então eu estou mais afastado dos grandes centros, o que me permite um pouco, pelo menos aqui no meu entorno, de dar uma caminhada, de fazer alguma coisa, de sair, porque senão a gente pira, né? Fica só dentro de casa. Eu queria agora perguntar para a Lu ainda, e eu já volto com o Youssef. Lu, eu falei sobre a cidadania italiana naquela hora, e que se é um acordo entre governos e tal, porque a gente não ouve falar, por exemplo, em cidadania, como é falado, né, em relação à Itália, cidadania espanhola, cidadania portuguesa. O que é o título de cidadania italiana que né, que agora eu também eu quero pesquisar e correr atrás para deixar para minha filha, e a minha prima, inclusive, já está também iniciando esse processo. O que é a cidadania italiana? E quais os benefícios? A cidadania italiana, por que eu acho que ela é tão falada, né? Primeiro, porque tem um número grande no Brasil de descendentes de italianos, né? Mais ou menos 30% da população, é um número bem expressivo. E por que se fala muito, se quer muito, se corre muito atrás, né, dessa cidadania? Primeiro, porque ela não tem limite de gerações. Não tem limite. Basta que você tenha algum italiano na sua história, né, de família, seja ele homem ou seja mulher. Se for mulher, tem algumas regras diferenciadas, mas, enfim, não tem limite. Não é igual, por exemplo, outras cidadanias que permite só até o neto, sei lá, não se chega a bisneto. A italiana não, ela vai, você pode ser bisneto, trisneto, tataraneto, eu nem sei os nomes aí, mas pode estar muito longe daquela pessoa que nasceu aqui na Itália, que você tem o direito da cidadania italiana. Porque a cidadania italiana, essa, né, que todo mundo quer, porque tem um noninho, um bisnono que veio da Itália, ela é por sangue, ela é iuris sanguinis, que se fala, né? Então, você tem direito justamente porque você tem o sangue italiano, entendeu? É lógico que ninguém vai fazer o DNA com você, né? A hora de você for reconhecer sua cidadania,
você só vai ter que comprovar, por meio de documentos, uma ligação sua com aquele antenato lá, né, que nasceu na Itália, ou com aquela antenata que nasceu na Itália. Então, acho que é por isso, né, que ela é muito falada, que ela é muito requerida, porque ela não tem nenhuma... Ela tem, sim, alguns impedimentos, né, no meio... Mas é uma coisa mais questão burocrática, questão de se o italiano se naturalizou brasileiro, enfim, tem algumas questõezinhas, mas isso é bem difícil só se você for muito sem sorte, né, para cair num caso desse. Via de regra, se você tem um italiano na família, você pode ter a cidadania italiana. Entendi. E o Sérgio, voltando um pouquinho aí na pandemia, eu esqueci de perguntar para você, que uma notícia que está repercutindo muito, principalmente no Brasil, é o exemplo é o sucesso da vacinação aí contra a Covid em Israel. Como é que está essa questão hoje? E se você já foi vacinado? Eu não fui vacinado, eu estou esperando todo mundo vacinar, e aí eu não preciso. Eu vou ser o último israelense sem vacinar. Mas a questão está sendo bem avançado. O governo começou com as faixas etárias mais avançadas e rapidamente diminuiu até que a minha ex-esposa se vacinou e ela teve os efeitos colaterais das duas vezes. Isso foi uma das coisas que me segurou para não ter essa vacinação e esperar um pouco mais para ver qual é o desenvolvimento da vacina. Mas está sendo... Em Israel, todo mundo tem seguro de saúde, né? Plano de saúde, digamos assim, do governo, e são alguns... não órgãos, mas alguns tipos de plano de saúde, são marcas, digamos assim, eu esqueci a palavra em português. Então, você entra em contato com o seu plano de saúde pelo telefone, todos eles têm um aplicativo, e você faz um agendamento da vacina, para tomar a vacina. Eles te dizem quando ir, você vai, toma, é uma coisa bem assim, prática e rápida. Do meu ponto de vista, devido ao desenvolvimento de variantes e tudo mais pelo mundo afora, eu ainda estou um pouco com receio sobre qual é como isso vai se desenvolver. Exato. E como eu moro num lugar bem remoto e eu tenho contato apenas com as minhas filhas, e essa é uma região, a região toda aqui, pelo que eu entendo, está verde, todo mundo já foi vacinado ou tem anticorpo, enfim, está um lugar relativamente seguro. Eu estou menos preocupado sobre esse assunto, mas eu planejo tomar a vacina quando tiver algo mais concreto sobre as variantes que ainda estão acontecendo no Brasil e pelo mundo afora, né? Aqui estão usando a vacina da Pfizer, eu não sei qual é o outro nome, mas aparentemente ela é bem eficiente contra todas as variantes até o momento. Então, está algo bem assim sólido e razoável. Entendi. Luciane, como é que está aí a questão da vacinação? E o Youssef falou da saúde, né, em Israel, que todos têm um plano de saúde lá. Como é que é também esse quesito saúde aí na Itália? A Itália, ela tem uma saúde pública, né, que é bem, bem eficiente, ela é muito eficiente mesmo. Então, todo mundo usa ela. É difícil, eu não ouço ninguém falar assim de, eu tenho uma asseguração de saúde, né, uma assistência de saúde. Não é comum, né, que todo mundo usa a pública. A vacinação aqui, ela tá em andamento, está mais ou menos, né, como está no Brasil. As faixas mais idosas estão sendo vacinadas primeiros, quem trabalha na área da saúde, professores, os militares, enfim. Entrei até hoje no site aqui para dar uma olhada e dar uma informação correta, cerca de 7% da população já foi vacinada, o que é um número bem pequeno, né, a gente sabe que precisa chegar nos 70%. Aqui, o que acontece? Tudo que acontece na Itália, em termos de vacinação, é acordo com a União Europeia. Então, é a União Europeia que está
negociando a compra das vacinas e ela vai distribuindo para todos os países que são membros, né, da União Europeia. A gente tem várias vacinas, né? Essa da Pfizer também está sendo feita aqui, da Moderna, que é uma outra empresa americana, está sendo feita a AstraZeneca, tem várias vacinas. A gente tem um projeto aí de uma vacina italiana, ela só não está... A Itália é um país muito burocrático, né? Ela ainda não está sendo produzida, e eu não sei quando isso vai acontecer, infelizmente, né? Tem também, estão falando da vacina russa para ou ser comprada ou ser produzida aqui na Itália. Enfim, a gente tem um mix aí de vacina, tem uma vontade muito grande, né, de sair logo dessa pandemia. A gente sofreu muito, sendo o primeiro país, né, que foi duramente castigado com isso. Eu chorei muito há um ano atrás, porque o que estava acontecendo aqui era desumano, era uma coisa assim, sabe, desumano por conta do vírus, né? O vírus não dava brecha, né? E atacou de um jeito muito violento todo mundo. Foi muito triste, é muito triste ainda. E eu espero que a minha vez na fila aí da vacina chegue logo, porque eu não vejo a hora de tomar, entendeu? Seja que vacina for, eu quero tomar, eu quero estar mais sossegada, assim, né? Deixa eu perguntar uma coisa. Você mencionou rapidamente sobre a União Europeia. Voltando um pouquinho na questão da cidadania italiana, quem tem a cidadania italiana, um brasileiro que consegue esse título, ele tem trânsito livre por todos os países da Comunidade Europeia? Sim, Sérgio, todo cidadão italiano pode, se amanhã eu decidir sair daqui e morar na Espanha, eu posso morar tranquilamente, ou em qualquer outro país membro da União Europeia. Tem um ranking aí, né, que o pessoal fala muito, até voltando um pouco da questão da cidadania, né? Quais são os passaportes, né? Aí não tem muito a ver com cidadania, tem a ver e não tem a ver, né? Porque ser cidadão é uma coisa e ter um passaporte é uma outra coisa, que o passaporte ele só serve para você viajar, né? A cidadania é você ser cidadão mesmo do país, votar e tudo mais, né? O passaporte é só um documento. Tem gente que fala muito, né, de passaporte, quais os melhores passaportes para você poder entrar, sair em qualquer lugar do mundo, tal. E o italiano, ele está aí como quinto, sétimo nesse ranking, né? Tem aí o americano, tem, se eu não me engano, o francês, o italiano, né, que são os melhores passaportes, que com ele você tem entrada mais fácil, trânsito, né, livre trânsito em vários países, né? Então, tem gente que vai atrás da cidadania italiana por conta disso, né? Porque às vezes quer viajar muito pelo mundo e aí não tem muito problema, né? Não tem muita burocracia para poder fazer isso, entendeu? Entendi. E o Sérgio, a última vez que você esteve aqui no Brasil, quando foi? Foi em 2009. 2009. E agora eu pergunto, qual é a imagem do Brasil e dos brasileiros aí em Israel, tanto por parte da imprensa como por parte da população? Como que o Brasil é apresentado e quais informações, informações e também a imagem do Brasil que chega até aí? Porque eu já conversei com amigos que estão na Austrália, Portugal, Estados Unidos ou qualquer outro lugar do mundo. E aquela coisa, no Brasil não é só carnaval e futebol, né? Acho que para cá, eu acho que o tempo para cá mudou um pouco, né? Mas como é que chega aí a imagem do Brasil e as notícias do Brasil aí em Israel? Quando eu cheguei aqui, eu fiquei bem surpreso de saber que israelense conhece muito bem o Brasil, devido às novelas. Na época, em 2008, 2009, 2010, e uns 5 anos antes, estava meio na moda assistir novela brasileira, e eles estavam ainda assistindo o Clone, que tinha acabado fazia muito tempo no Brasil, mas eles estavam um pouco atrasados sobre o que ocorre no país, mas eles sabiam que não era só favela e floresta.
Ao mesmo tempo, o soldado israelense, depois que ele termina o serviço obrigatório, ele recebe um pacote financeiro, algo em torno de... Eu não lembro, eu não sei exatamente, o número pode estar bem fora do normal, mas é suficiente para ele fazer uma viagem pelo mundo. Alguns se concentram numa região, outros se concentram em 2 regiões distintas, outros soldados abrem um negócio próprio. Mas muitos israelenses que eu conversei, eles tinham feito viagem pela América Latina, incluso o Brasil. Então, quando eles escutavam falando português, eles realmente, israelense, naquela época eu tive essa impressão de que israelense é um papagaio, né? Ele repetia coisas da novela precisamente, você acabava até pensando, é brasileiro, né? Porque ele falava sem o sotaque às vezes, era incrível. Também, israelense, eu acho que é um dos povos que fala o maior número de línguas, eu acho. Eu não tenho que pesquisar melhor isso, mas na época eu me lembro que eu ficava surpreso em saber a quantidade de israelenses que conseguia falar português razoavelmente. Era meio misturado com espanhol, mas eles conseguiam se expressar bem. Então, a questão da novela da Globo, acredite se quiser, deu uma imagem mais concreta ao povo israelense devido a essa moda dos anos 2000, de assistir o Clone. Eu não lembro quais outras novelas eles receberam aqui, mas foi uma moda bem, bem forte. Então, o pessoal menos religioso, que é mais liberal, realmente teve uma apreciação muito grande. Quando eu falava que eu era brasileiro, eu era bem... todo mundo falava oba, olá, oi, ou algo do gênero, e demonstrava uma apreciação e um sentimento de bem-vindo e alegre em conversar e compartilhar as experiências que eles tinham passado na América Latina ou mesmo no Brasil. Eu fiz vários amigos dessa maneira. E hoje, como que o Brasil é mostrado aí hoje, através dos noticiários? Eu não assisto TV, é algo que eu parei faz muito tempo. Eu vejo Netflix e outros serviços de streaming, mas eu também, pelo fato de eu estar aqui desde 2009, eu meio que fiquei desconectado do Brasil. Nos últimos meses, eu tenho tentado me reconectar com o pessoal e a comunidade brasileira, em Israel e fora, mas eu acho que, no momento, devido a questão eu acredito, fazendo uma suposição, que a mídia aqui possa estar mostrando uma imagem um pouco negativa sobre o Brasil devido eu não diria falha, mas aos resultados um pouco não satisfatórios do combate ao corona. Mas isso é uma suposição minha, basicamente lógica. Eu não vejo muita informação do Brasil por mídia israelense. Eu geralmente vou direto no Estadão e outros sites e leio por conta própria. Agora, você falou aí Netflix, né? Sim. E acendeu uma luz aqui dentro de mim, assim como a Rosana Whitman escreveu isso daqui para a Luciane, ó, que ela quer comer o macarrão de Bolonha. Então, eu quero fazer agora uma pergunta para cada um. O Youssef falou de Netflix, e eu lembrei de uma série que eu assisti recentemente, que eu gostei muito, mas que agora a minha pergunta ela é curiosidade pessoal, viu, Youssef? Uhum. Eu assisti a série Nada Ortodoxa, que é baseada em um livro. O que é o judaísmo ortodoxo? Qual a diferença? Porque você é judeu, né? A palavra ortodoxa no judaísmo tem a mesma conotação, por exemplo, do cristianismo ortodoxo, que ela tem nada a ver. Absolutamente nada, nenhuma relação. De maneira simplificada, porque o judaísmo tem uma quantidade semi-infinita de grupos. Cada judeu, para cada ideia, o judeu tem 2 opiniões. Isso se transfere em como os grupos judaicos são formados. A gente pode, geralmente, para não-judeus, a gente faz
uma separação entre o não religioso, o reformista, que tenta mudar a religião, o conservador, que é mais ou menos, e o ortodoxo. O ortodoxo em si se divide em moderno e o normal, né? O ortodoxo, eu acho que pode-se dizer que é o cumprimento de 3 grandes leis do judaísmo, que é guardar o sábado. As leis são bem complicadas e é muito difícil de guardar corretamente. Guardar kashrut, que é as leis dietárias, de, por exemplo, comer comida que é kasher, que a carne tem que passar por um processo específico para que seja kasher. E também leis sobre maritais, não maritais, relacionamentos entre homem e mulher. Eu acho que esses três pontos são os que definem melhor uma pessoa que seja ortodoxa. O homem vai usar uma kippah, que é o solidel. Muitos vão usar um chapéu também, ou não. As mulheres, elas vão ter vão cumprir com leis de tzniut, que é de modéstia, usar saia e coisas do gênero. Mas a separação é muito complexa, é quase incorreto dizer que existe algo chamado ortodoxo. É bem diversificado. Você vai encontrar judeus que usam burca. Os judias que usam burca em grupos muito extremistas. Existem algumas dezenas de mulheres que usam burca em Israel. E, ao mesmo tempo, se você for em Tel Aviv, você vai encontrar mulheres de biquíni fazendo topless. Então, o judaísmo não existem 2 judeus iguais, entendeu? Tipo, não tem essa... É complicado dizer, mas não tem nada a ver com a ortodoxia cristã, né? A ortodoxia cristã seria da igreja cristã grega, segundo o que eu entendo, correto? Ortodoxia no judaísmo é o quanto a pessoa cumpre da lei judaica, algo do gênero. Viu, Lu? Tá vendo com que cada pergunta tem uma resposta complexa? Por isso que eu falei, porque a riqueza histórica, e acho que a distância, né, também, o brasileiro, ele não tem muito acesso a conteúdos, né, do Oriente Médio, né? Já a Itália, nós temos mais facilidade de entender toda a história, né, por conta até da Igreja Católica. Italiano. E até questão religiosa, né? Da Igreja Católica Romana e tal. Ô, Luiz, como é que é a imagem do Brasil aí na Itália hoje? Como que o Brasil chega? Antes de eu perguntar sobre a culinária, já que a Rosana falou lá do macarrão, a bolonhesa. Como é que o Brasil chega aí hoje? Primeiramente, um abração, Rô. Um abraço para a Rosana, até a filha que mora na França, trabalhou comigo aí em São Paulo. Um abraço. Aqui na Itália, o que acontece? Tem italianos que conhecem pouco do Brasil, tem italianos até que conhecem mais, que já foram de férias para o Brasil e tudo mais, e tem aquele italiano que conhece nada. E o Brasil é um país sul-americano, como eles falam. Então, tem um pouco de tudo, né? Depende, lógico, da cultura da pessoa, depende da vivência que ela teve, das experiências que ela fez na vida, das viagens que ela fez ou não, entendeu? Às vezes eu já cheguei a conversar com uma senhora aqui, uma senhorinha que sabia muito até da política, nossa, e falava do Bolsonaro, sabe? Então, tem de tudo. Em geral, não tem, né, nenhum tipo de aversão, assim, pelo Brasil, né, e o Brasil, não, é um país que a Itália tem bom relacionamento, não tem nenhum tipo de problema, né, como eu falei, tem outros países que às vezes são mais mal vistos pelos italianos, por ter uma imigração um pouco em massa, ou por qualquer outra coisa, né, brasileiro aqui na Itália não tem muito problema, não. É uma pessoa normal, uma pessoa comum como qualquer outra. O que chega na mídia aqui do Brasil, nada, quase nada.
A TV aqui italiana, se você liga a TV, você vê muito da Itália, um pouco da União Europeia, né? E quando eu falo aí União Europeia, eu me refiro lógico, aos acordos que tem entre Itália e União Europeia. Outros países da União Europeia que tem foco aqui, obviamente, Alemanha e França. Portugal, Espanha, a gente ouve quase nada aqui na TV, mesmo sendo da União Europeia. É muito curioso isso me chamou muita atenção quando eu cheguei aqui. Alguma coisa da Inglaterra se fala, mas pouco. Se fala dos Estados Unidos, e os Estados Unidos está muito na mídia. Outros países de outras partes do mundo, porque no Brasil é muito engraçado, né? O Brasil noticia muito de tudo, né? Tem notícia da Austrália, tem notícia dos Estados Unidos, tem notícia do que está acontecendo na Europa, tem notícia do Oriente Médio, tem notícia da China, tem notícia de tudo. Aqui não é assim. Aqui a gente olha muito para o nosso umbigo, um pouquinho para a União Europeia, um pouquinho para os Estados Unidos, enfim. E o Brasil, quando vem nos noticiários, é muito engraçado, porque é muito Sudamérica. Quando eu fazia aula de italiano, uma professora falava muito, Sudamérica, porque Sudamérica. Eu falava, caramba, e o Brasil? Eles usam muito Sudamérica, assim, para se referir até ao Brasil. Lógico que, né, depende também do contexto, mas é um pouco assim. E a culinária italiana, Luciana, macarrão à bolonhesa? A culinária italiana é maravilhosa. Eu tô numa região aqui, a Itália como um todo, né? A Itália toda, se come bem de norte a sul. Se você for num restaurantezinho pequenininho, você come bem e paga pouco. Se você for num restaurante para turista, você come bem e paga um pouquinho mais, né? Mas a Itália toda eu sou muito feliz aqui com a culinária daqui, porque a gente saboreia, é muito bom. Italiano come, sim, pasta todo santo dia, tá? Isso não é mito, eles comem, sim, pelo menos uma vez no dia, ou no almoço ou no jantar, eles comem macarrão, e a gente no Brasil é muito habituado a esse macarrão à bolonhesa, né? Aqui na Itália, meu Deus, você tem macarrão de tudo que é jeito, com tudo que é coisa, entendeu? Com camarão, com abobrinha, com tudo que você puder imaginar, eles têm no condimento no macarrão. Mas aqui a região onde eu estou, né, Bolonha, é a cidade do ragu à bolonhesa, né? Esse molho bolonhês que a gente conhece aí no Brasil é aqui dessa região, a lasanha é aqui dessa região, a mortadela é aqui da região, o parmesão é aqui da minha região. Então, eu estou na região que na Itália se fala é a região mais grassa, é a região mais gorda, é a região onde se come assim as coisas mais saborosas e que te engordam um pouquinho mais, embora o italiano seja bem magrinho, mas aqui é onde tem essa comida mais pesada, né? A comida mais saborosa, mais rica e com os alimentos que vêm da origem do porco, ou com essa questão aí do parmesão, é bem na região aqui onde eu estou. Mas aqui é bom que se come bem de norte a sul. Nossa, amo a culinária daqui. Youssef, e a culinária de Israel? O que você tem a dizer? Basicamente uma mistura de todas as culturas que se uniram nessa parte do planeta. Basicamente, você encontra todos os tipos de comida, mesmo as comidas que não são judaicas, digamos assim. Você vai encontrar restaurante coreano, você vai encontrar restaurante etíope, em Tel Aviv ou em Jerusalém, tem todas as comidas que você pode imaginar, não faz falta. Eu nunca procurei um restaurante brasileiro, mas eu sei que tem uma churrascaria brasileira em Jerusalém, que eu fui e era boa, realmente muito cara, mas boa. Eu acho que foi uma das coisas que me ajudou muito, porque não faltou comida brasileira, exceto leite condensado, era difícil de encontrar na época, mas
praticamente tem comida do mundo todo em Israel. É a mesma coisa com as línguas, é uma mistura de tudo, então não tem nada... E, Sérgio, uma curiosidade que eu tive agora, a partir de um comentário, acho que é da Rosana. O judeu, ele pode assistir televisão? Que eu saiba, não existe nenhuma lei que proíba o judeu de assistir televisão. Convertido ou não, nascido ou não. De qualquer maneira, existem pessoas que elas não têm nem telefone. Então, entende? Tem todo o extremo, né? Do mais de quem não sabe nada, de quem sabe tudo, e quem faz zero e quem faz tudo. Entendi. E o que é domo, que a Rosana também mencionou aqui? Eu acho que ela se refere ao Domo da Rocha, que é uma capela, pode se traduzir como uma capela construída sobre a rocha, que uma parte dos arqueólogos acredita que era onde o Templo de Salomão se situava. Depois da destruição do Templo de Salomão e com a invasão dos muçulmanos, eles construíram a capela para proteger essa rocha, que é a rocha eu não lembro o nome em português. Ao mesmo tempo, existe uma teoria arqueológica que diz que o Templo de Salomão nunca foi nessa esplanada onde se chama onde tem esse Domo da Rocha, e era num lugar mais fora daquela área, porque eles acreditam que naquela esplanada era, na verdade, uma fortaleza romana. Então, existem essas duas teorias sobre o que era naquele lugar. Se for a primeira teoria, então esse Domo da Rocha é algo que os muçulmanos construíram cobrindo a pedra onde ficava, em hebraico se diz Kodesh HaKodashim, que é a Arca dos Mandamentos. Não sei se assistiram aquele filme do Indiana Jones, que os nazistas abrem e saem os fantasmas, tudo. Aquela arca ficava ali naquele lugar. Essa é uma das teorias. A outra é que é simplesmente algo que eles construíram numa antiga fortaleza romana. Até onde eu saiba, essas são as duas teorias mais conhecidas. Entendi. E, não, judeus não podem entrar. Não podem? Não. Bom, gente, nós já estamos aqui há 1h20 conversando. Infelizmente, por mim, eu ficaria aqui até, mais um tempão aqui, porque tem muitas manifestações de carinho aqui para vocês, tá? Mas eu vou ter que encerrar, então. Eu quero agradecer a participação de vocês, parabéns, muito obrigado por compartilhar conosco, né, as suas experiências. E o Sérgio, quero, então, deixar o meu abraço. O seu pai já passou por aqui, já deixou um comentário lá no meu Facebook, dizendo que ele acompanhou a live, deixou um abraço para nós, tá? O José Coelho Barbosa aqui, inclusive é meu padrinho de casamento, né? Aqui, quando eu me casei com a Elisângela, e foi diretor de uma escola estadual aqui no distrito de Arcadas. E o Cef, encerra da forma que você quiser, querido. Muito obrigado, um abraço. Ok. Pode encerrar, Youssef. Eu encerro, ok. Foi um prazer muito grande. Foi a primeira vez que eu participo de uma live ou de algo do gênero. A priori eu estava um pouco apreensivo, porque eu sou um programador, eu não sou uma pessoa que fala ao vivo na internet, mas foi uma experiência muito boa. É a primeira vez que eu falo tanto assim, de uma maneira aberta a qualquer um que queira ver sobre a minha experiência dela. E, enfim, muito obrigado, Sérgio. Eu tenho muitas boas memórias de você e da Elisângela, e eu fiquei muito feliz em ver que vocês se casaram e tiveram uma filha muito linda. E eu não sabia que meu pai tinha sido padrinho, eu fico mais feliz ainda. É o meu pai. Pois é, a nossa família tem
essa ligação aí, viu? Foi muito enriquecedor, Youssef. Muito obrigado. E eu quero também agradecer a Luciane. Quero pedir para a Luciane encerrar da forma que você quiser. Antes, Luciane, deixa eu colocar aqui o Gilmar Brito, que logo estará conosco numa live, porque ele tem também uma experiência muito bacana para compartilhar conosco. Ele morou na França por um tempo e ele está dizendo aqui que passou alguns dias em Roma, gostou da comida, está parabenizando aí vocês dois, tá? Sucesso. Obrigado, Gilmar. Fica o registro aqui. Quero pedir desculpas para quem eu não consegui aqui colocar os comentários. Deixa eu ver aqui. Vladimir, Armelin. Ó, tem muita gente aqui, ó. Branca Camolês, Tite Darioli. Obrigado, galera. Obrigado mesmo pelos comentários. Tá? Ô, Lu, encerra então do jeito que você quiser e conta rapidamente para a gente sobre aquele projeto que você participou por um tempo, chamado Cartas para Julieta. Obrigado, Lu, é com você. Bom, deixa eu falar então do Cartas para Julieta, depois eu falo tchau. Cartas para Julieta, não sei se alguém assistiu esse filme, mas é a história de algumas pessoas que enviam cartas de amor para Julieta, de Romeu e Julieta, para serem respondidas, né? Esse filme, eu acho que ele foi estreado em 2010, se eu não me engano, mas ele foi inspirado numa coisa real que já existe, que é em Verona, na Itália, que é o Clube da Julieta, né? Na década de 70, uma pessoa lá de Verona fundou esse clube, né, para reunir de forma mais organizada as cartas que chegavam para Julieta. Porque, na verdade, essas cartas já chegavam muito antes, né, e uma pessoa que cuidava lá do túmulo da Julieta recolhia essas cartas e pensava em responder, ela se ocupava disso, né, respondia essas cartas. Mas em 1970, na década de 70, esse senhor de Verona fundou esse clube e passou a responder de forma mais organizada através de algumas secretárias, né, que voluntariamente faziam esse trabalho de responder as cartas, normalmente com uma carta de amor, né, de alguém pedindo um Romeu, de pedindo um príncipe encantado, de pedindo alguém na vida. Eu tive a oportunidade de participar como voluntária do Clube da Julieta. Quando eu cheguei aqui na Itália, em 2015, eu fiz contato com eles, porque eu já sabia da existência desse clube, né? Fiz contato e, por incrível que pareça, o Brasil é um país que manda muita carta para esse clube, né? Principalmente as mulheres, né? Quem pede o príncipe encantado normalmente é sempre uma mulher. Mas do Brasil chegam muitas cartas aqui na Itália, em Verona, e eu fui lá responder, ser voluntária desse projeto, e eu viajava de Bolonha a Verona uma vez por semana, fiz isso por todo 2016, 2017, fiz também. Aí depois, com a chegada do Lorenzo, eu parei, e depois, né, veio a pandemia e tudo mais, mas era um trabalho que me dava muita satisfação, porque era muito gostoso ler as cartas, e brotava dentro de mim uma inspiração para responder, e essas cartas, elas eram todas catalogadas e respondidas direitinho. Tem auxílio da prefeitura local, que faz essa expedição para o Brasil, né? E eles têm até prêmio, eles premiam todo ano as 3 melhores cartas. Já participei lá de vários eventos das premiações, e é uma coisa muito tocante, muito bonita, porque tem gente que põe ali no papel mesmo toda a emoção, toda a coisa vem assim. Então, quem tiver curiosidade, dá uma olhada na internet, que isso existe, isso é real, não é coisa só de filme. O filme, ele veio depois da história real, né, desse clube existir.
Para encerrar, eu só tenho que agradecer, Sérgio, pelo seu convite, né? Fui pega assim de surpresa. Eu, como o Youssef, nunca tinha participado de uma live, né? Primeira vez também para mim. Adorei saber muito, né? Sobre de Israel e de tudo que tem nesse país, que a gente, né, é tão longe, como o Sérgio falou, né? Culturalmente, a gente é tão longe. Sabe que eu tenho uma vizinha aqui que é de Israel, eu tive um dia uma única oportunidade de falar com ela ali no parque, que ela também tem filhos pequenos, mas quero voltar a poder falar com ela agora, sabendo um pouquinho mais por meio do Youssef, da cultura deles, né, para até conversar um pouco mais, saber um pouco mais, enfim. Gostei muito, gostei bastante. Agradeço a todos os meus amigos, parentes, familiares que acompanharam essa live, que eu sei que eu vi aí bastante gente subindo com comentário. Clientes, que eu sei que também tem cliente que participou aí, que estava aqui com a gente. É isso. Um abraço bem grande a todos que estão aí no Brasil. Um abraço para vocês. Muito obrigado, gente. Obrigado, Lu. Obrigado, Youssef. Então, eu quero agradecer a participação de todo mundo, deixar um beijo no coração aí de vocês e um ótimo restinho de domingo e até o próximo programa. Valeu. Beijo. Beijo.